Senhor nosso Deus, nosso eterno e soberano, pela Tua graça estamos aqui, Senhor, em mais um dia que o Senhor nos permite estar de pé, em que a Tua palavra é a melhor coisa que o Senhor deu para nós, e que através dela nós temos vida, Senhor. Tua palavra é a força que nos sustenta. E é em nome de Jesus Cristo que mais uma vez nós pedimos ao Senhor que perdoa os nossos pecados, que perdoa as nossas falhas, que possamos ouvir a Tua voz e sairmos daqui mais uma vez, Senhor, com a nossa fé aumentada, porque a Tua palavra aumenta a nossa fé. Ela produz fé em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a mesma possa produzir cura para o nosso corpo físico, curar o nosso espírito, a nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ajuda a todos nós. Entregamos nas mãos do Senhor, porque sabemos que nós não podemos nada por nós mesmos, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa paz. Confiamos no Senhor e cremos que o Senhor está mais uma vez nesse lugar, no nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. Bom dia, irmãos, com Jesus. Mais uma vez nós estamos na casa do nosso Pai, nosso Deus, para ouvirmos a palavra do Senhor, né? A qual nos promove vida. E dessa feita, o pastor João Mendes está ali bonito com o pastor Vitor, né? Para uma inauguração do tabernáculo. E ele está ali com o pastor Vitor nesse final de semana, né? E nos escala nesta manhã, né? É uma grande responsabilidade a gente poder falar a palavra de Deus, né? Então a gente fica com aquele temor de falar, né? Mas a gente não fala nada além daquilo que está escrito, né? A gente não fala nada além daquilo que o profeta disse. É a nossa confiança. Aquilo que Deus fala, devemos falar. Aquilo que Deus não falou, nós não devemos falar. Isto é verdade, né? Graças a Deus. Então vamos nos colocar de pé. O tempo já está um pouco avançado. Então leremos então Hebreus capítulo 2 e vamos estudar um pouco a palavra de Deus, né? E deixar que ela nos abençoe mais uma vez. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 2, onde foi já citado. É bastante conhecida.
com Saul. Então ele se desesperou. Nós vamos encontrar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28, o versículo 6. Então Deus não falou com Saul, porque ele tinha transgredido, né? E ele estava fazendo algo que não agradara o Senhor. Portanto, ele já tinha passado de Saul. Ele chamou Davi, e assim ele perdeu o lugar para Davi, né? Vamos dizer assim. Mas era uma das maneiras que Deus falava com o povo, porque era a maneira de Deus. Aleluias. Portanto, nós sabemos que nesses últimos dias estamos vivendo em uma era de intelectualidade, pessoas sábias, homens entendidos, intelectuais. Mas Deus não trata através do intelecto, da maneira humana. Deus trabalha com o homem e com o seu povo hoje através da revelação. Da revelação. Deus revela o seu povo, e através dessa revelação, disso que Deus está falando, cada crente consulta a palavra de Deus e compara com aquilo, se é verdade ou não. Porém, se a palavra de Deus diz que é assim, então é assim. Nós ficamos com a palavra, né? Então, nós temos uma segurança, irmãos, de que a Bíblia, a palavra, é a palavra de Deus. Não importa o que dizem, não importa o que alguém vai dizer acerca dela, interpretar ela para mim, ou dizer assim, 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 assim. Mas se eu estou vendo que é assim, né? Então Deus, Ele revela a sua palavra. Portanto, a palavra de Deus, ela não pode mentir. Mas o profeta diz aqui, olha, no parágrafo 29 a seguir, na mensagem de Hebreus, capítulo 2, primeira parte. Ele ora aqui e diz: ó Deus, possa dirigir aquilo para a casa desse tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo aprofunde aquilo de tal forma em nossos corações, importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas. Que tipo de pessoa devemos ser? Quando vemos os grandes Jeovás descer e fazer as coisas que ele faz, e vê-las comparadas às Escrituras por Escrituras, que elas são a verdade, estamos assentados, às vezes com uma paralisita em um toco, e não, ou melhor, como um parasita, né, em um toco, e tão indiferentes, devemos estar ocupados a cada minuto tentando levar as pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas, não deveríamos ser indolescente como somos. Vamos à igreja e vemos ao Senhor Jesus fazer algo, ou nos abençoar de tal forma, e então nós saímos dizendo: a reunião foi tão boa. Aleluias. Agora, a congregação da palavra, nós devemos adorar o Senhor, se depois que pregamos a palavra,
como geralmente fazemos, simplesmente o adore. Isso é maravilhoso, mas devemos adorá-lo a cada hora de nossas vidas. Quando estamos no trabalho, devemos adorá-lo. Cada vez que aparece uma oportunidade, adorar ao Senhor, testificando dele. Se você vê algum de vocês, senhores, vendo uma mulher no erro, adore ao Senhor, chegando a ela e dizendo: irmã, há uma vida melhor do que esta. Vocês, homens, em seu trabalho, quando você ouve um homem usando o nome do Senhor em vão, tendo uma oportunidade, chame e pegue pelo braço, ele diga: você há uma vida melhor do que esta. Você não deveria usar aquelas palavras. E falar com ele de uma maneira mansa e educada. Todas essas coisas são uma adoração. E quando vemos alguém doente e os médicos dizem: não há nada muito que possa ser feito, devemos adorar o Senhor, lhe dizendo: há um Deus nos céus que responde à oração. Aleluia. E então, quando vemos essas coisas acontecendo, acontecendo realmente o suficiente, nós nunca deveremos omiti-la. Nós simplesmente deixamos que isso passe através de nossos dedos. Esse que é o problema com a grande igreja pentecostal hoje. Eles deixaram que a verdadeira melhor parte da colheita escapasse através de seus dedos, sendo que eles tinham isso em suas mãos. Mas veja, o que eles fizeram? Eles fizeram como o restante das igrejas. Eles correram a conquistar o caminho de Coré e percorreram o caminho de Caim. E percorreram na contradição de Coré. E eles se organizaram e em vez de ter uma fraternidade onde poderemos ser todos um, eles se organizaram, fizeram pequenas organizações, pequenos ismos, floresceram dali, simplesmente romperam a fraternidade. E se vocês não observem, os batistas, os presbiterianos, irão isso porque Deus é capaz dessas pedras levantar filhos de Abraão. Nós deixamos isso escapar das nossas mãos. Isso é suficiente. Como os índios perderam isso, paz para o país para os brancos, e peguem eles se desuniram, e se eles tivessem feito uma grande linha de frente, mas eles estavam lutando um contra o outro, eles teriam segurado suas terras, e se todos eles tivessem unidos. Como poderíamos isso? Porque somos desunidos. Como poderemos a nossa experiência, como perdemos a nossa experiência com Deus? É porque somos desunidos.
Nós estabelecemos e chamamos isso de metodista e de batista, eles assembleanos, e de outro unicista e outras coisas. A Igreja de Deus é o Nazareno, os santos peregrinos. Nós testificamos o corpo de Cristo. Nunca deveríamos estar divididos. Podemos nos divergir em ideias, mas sejamos de coração para coração, irmãos. Deus quer que sejamos. Ele morreu por todos, por toda a Igreja de Deus, e não queremos estar desunidos, diz o profeta. Agora, importa que nós apeguemos com mais firmeza para que delas jamais desviamos. Pois se tornou firme a palavra falada pelos anjos. Se você ouve isso, a palavra falada pelos anjos. Agora, anjo é um mensageiro. A palavra anjo significa um mensageiro. Veja, e passarmos por isso no primeiro livro, aqui. Havemos Deus falado antigamente, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, através dos profetas. Aqueles eram os mensageiros de Deus. E eles estavam. Ora, era um mensageiro de Deus, eles eram anjos de Deus. Um mensageiro é um anjo, ou melhor, um anjo é um mensageiro. Um mensageiro, você é um mensageiro nesta manhã. Vê você? Você é um mensageiro um mensageiro de boas novas. Um mensageiro de boas novas. Não é bonito saber que somos os embaixadores, que somos anjos, os mensageiros para a ressurreição, e somos mensageiros de Deus para o mundo pecaminoso que Cristo vive em nossos corações. Ele vive em nosso espírito, Ele vive. Ele nos traz da mais baixa vida dissoluta de pecado, e nos exalta e nos dá um aleluia em nossas almas, e nos faz novas criaturas. Somos mensageiros, anjo do pacto. Quão maravilhoso é isto! Então, você é um anjo de Deus. Você é um mensageiro de Deus. Aleluia. Então, isso nos faz compreender melhor o que somos. Você é um mensageiro de Deus aqui na terra. Você está testificando de algo. Então, que você pode falar a palavra de Deus com segurança e deixar que ela brilhe em seu favor. Ela vai brilhar ao seu favor. Aleluias. Agora, nós não devemos dizer assim, buscar algo fabricado e dizer assim, não, nós vamos jejuar 1 semana, 2 semanas e dizer que nós vamos ver aí luzes, línguas de fogo sendo repartidas, porque nós somos o melhor jejuador da semana, e assim, não. A palavra de Deus, irmãos, ela é a verdade, ela vai falar o que está escrito. Não adianta a gente querer buscar algo que vai satisfazer o nosso ego próprio, mas ficar com a palavra. Por exemplo, se a Bíblia diz que os discípulos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, e lá foram batizadas quase 3.000 almas, então isso é verdade.
Se Jesus falou que a Santa Ceia deveria ser com pão asmo, se Jesus então lavou os pés dos discípulos depois da Santa Ceia, e ele tomou uma toalha, cingiu e começou a lavar os pés dos discípulos, nós devemos crer assim também, deixar que ela testifique e brilhe ao nosso favor. Porque não adianta, irmãos, se Deus não revelar a pessoa, ela não vai compreender essas coisas. Ela vai dizer, não, isso aí é um símbolo de humildade. Porque Jesus falou ali da humildade. Mas Jesus diz assim, assim como eu fiz, façais vós também. Então Jesus falou assim como eu fiz. E se ele fez, nós devemos fazer também. Ele diz, não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis bem essas coisas, então ele disse, se sabeis bem essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerem. Então nós somos bem-aventurados. Então no final de tudo, a palavra brilhará ao nosso favor. E não tem demônio do inferno que faz mudar isso, irmãos. Não tem demônio do inferno que mude a sua opinião. Porque quando aqueles irmãos que foram mortos através de espada, queimados em fogueiras, não tinha ninguém que mudasse as suas opiniões acerca de Cristo. Eles morreram pela palavra, viveram pela palavra, e estão esperando a própria palavra o ressuscitar nos últimos dias. O que importa, né? Mas aí então ele diz, mas Jesus falou. Jesus deu uma ordem, São Mateus 28, 19, tudo bem. Mas Jesus deu uma ordem. Bem entendido, Jesus deu uma ordem. E lá na frente nós vamos encontrar que Joel 2, 28 se cumpre, né? Irmãos, naquela hora, naquela manhã, o profeta disse que se cumpriu a profecia de Joel 2, 28. Não precisou o sumo sacerdote, os escribas, interpretarem para eles a escritura de Joel 2, 28. Porque quando o próprio Deus desceu ali no dia de Pentecostes, e eles falaram em uma língua estranha, novas línguas, ali foi o próprio Deus interpretando para eles. Não precisou por isso o profeta pregou Deus, seu próprio intérprete. E a própria palavra, que é Urim Tumim para nós hoje, brilhou em favor deles. Então Deus é o seu próprio intérprete. Deus interpreta a sua própria palavra. Não precisa de nenhum homem interpretar a sua palavra. Por isso o profeta diz, nós devemos falar aquilo que Deus falou e calar onde Deus calou. Aí então isso nos traz segurança. Aleluias. Então a palavra de Deus é Urim Tumim para nós hoje. Ela está brilhando para nós. Aleluias. Então, o Evangelho, irmãos, o Evangelho, a palavra de Deus, ele não formaliza o homem. Ela não apenas moraliza o homem ou a mulher. Porque o que nós vemos hoje, irmãos, é um Evangelho que moraliza as pessoas. A pessoa para de fumar, ela para de roubar, tudo bem, que é uma boa coisa. Mas a palavra de Deus nos leva, o próprio Deus nos leva a ter uma vida mudada. Uma vida a ponto de que nós estamos esperando o grande arrebatamento. É tirar-nos desse mundo, é o que a palavra de Deus está falando. Portanto, o Evangelho hoje que é pregado, nós estamos ouvindo que os pregadores estão preparando as pessoas para ficarem na terra.
Mas a palavra de Deus nos leva a um terceiro êxodo, a um êxodo de saída desse mundo. Porque não é aqui o nosso descanso. Jesus mesmo disse, se o meu reino fosse desse mundo, eu enviaria uma legião de anjos e lutaria ao nosso favor. Mas, no entanto, Ele está lutando ao seu favor para tirar você da terra. Aleluia! Para levar-nos a um arrebatamento. Porque Ele está próximo. Não é um evangelho que está moralizando as pessoas. Mulheres de cabelos cortados, de unhas pintadas, de homens fazendo tudo que é coisas que não é lícito fazer. Mas nós estamos vivendo um evangelho que não apenas moraliza nós, mas que nos leva a uma consciência do que somos. Muito embora, irmãos, o evangelho, a palavra de Deus, ela leva a pessoa automaticamente a se livrar dessas coisas. É esquecer de tudo que foi passado. Não precisa de ninguém vir e dizer assim, você tem que fazer aquilo. Você tem que fazer isso, aquilo outro. Não. Quando Deus entra no coração de um homem, de uma mulher, de uma moça, no jovem, automaticamente Ele deixa as coisas, automaticamente. Isso é Deus agindo, é Deus trabalhando, é um Pentecoste, aleluias. No entanto, o falar em língua, ali Deus estava falando em línguas, em uma língua estranha, levando a eles a conhecer a sua própria vontade. Não era levar eles a uma dizer assim, a uma reunião dizer assim, não, nós tivemos uma reunião maior do que os demais. Não era isso. Deus estava cumprindo a sua palavra. E hoje nós vemos, nós tivemos uma maior reunião de todos os tempos. Irmãos, a maior reunião de todos os tempos é esta, em que você tem com Deus uma vida pessoal com Deus. Esse é o verdadeiro Pentecoste. Muito embora a língua estranha existe, Deus, Mombrana, nós vemos Mombrana interpretando, o profeta diz, o irmão fala língua, o irmão interpreta. Claro que existe. Mas essa é uma das maneiras que Deus fala na igreja. Aleluias. Muito embora hoje nós não estamos esperando não só apenas que Deus se levante, Deus pode levantar uma pessoa aqui dentro, falar em língua, e o outro interpretar. Deus pode, se houver necessidade. Se houver necessidade, Deus pode fazer isso. Nós cremos nessas coisas. Nós cremos em toda a palavra. Porque quando Paulo chegou a dizer ali, ensinando na igreja de Corinto, se alguém levantar e falar apenas em língua e não tiver alguém que interprete, ele fica como se tivesse falado ao ar. Ninguém entende. Mas quando há um intérprete, dizer, fulano, você assim, e o outro interpreta, você falou aquilo, e assim, e Deus disse para você arrumar a sua vida. Né? E isso é a verdadeira maneira bíblica. Não é a pessoa, toda a igreja se levantar e falar em língua estranha, e aquele barulhão todo que nós vemos por aí, e as pessoas ficam sem saber de nada. Porém, o falar em língua é a seguinte, é para que aquela pessoa fique sabendo a vontade perfeita de Deus para com ela. Porque aí Paulo disse, se alguém levantar e não houver intérprete, mas se passar um e do outro ali na rua, dizer assim, olha, e ele entrar na igreja, a pessoa, vamos dizer assim, se passar uma pessoa toda torta do mundo aí, vivendo no mundo, e ela entrar aqui, e Deus levantar um irmãozinho aqui e falar em língua ao favor dele, e aquela pessoa falar a vida dele inteira, aí eles, mas verdadeiramente Deus está nessa igreja, porque ele falou tudo o que estava de errado comigo. Aí a pessoa entra aqui, todo mundo fala em língua de uma vez só, e a pessoa sai, não entendi nada, não estou entendendo nada.
se houver necessidade, Deus pode fazer isso. Aleluias. Então, irmão, a palavra de Deus é a Urim Tumim, ela brilha para nós. Ela é a palavra de Deus. E se houver necessidade, Deus pode fazer isso, nós cremos. Nós não estamos descrendo dessas coisas, que existe sim, Deus pode falar, Deus pode. Mas isso se houver necessidade. Aleluias. Isso é a palavra de Deus. Veja só que o profeta diz. Agora, no Velho Testamento, se a palavra falada pelos anjos eram firmes, e dessa forma tinha que ser certa, no Velho Testamento, antes que a palavra do profeta se manifestasse, ela tinha que ser examinada e provada. Eles não eram negligentes com isso, como somos hoje. Simplesmente sair e ter qualquer tipo de sensação ou qualquer outra coisa. Glória a Deus! Isto você está ignorando. A Bíblia diz que nos últimos dias o diabo personificaria o cristianismo de tal forma que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos, se isso fosse possível. Então, Satanás, nesses últimos dias, ele está usando de uma maneira tão sutil, que estão enganando as pessoas, porque Jesus falou, irmãos, isso é a palavra de Deus, porque ele seria paralelo ao verdadeiro. Ele seria tão parecido, se fosse possível, enganaria até os eleitos, os próprios escolhidos. Mas Jesus disse, se fosse possível. Mas não é possível enganar os eleitos, porque os eleitos possuem a revelação da palavra de Deus. Ele sabe onde está firmado. Ainda que ele não entenda muita coisa, mas ele crê na palavra de Deus, ele sabe que isso é verdade. E deixa Deus falar e brilhar ao nosso favor. Aleluias. Então, aqui está. Então devemos testar isso, como eles testaram isso em seus dias, como o Urim e Tumim, o peitoral de Arão, que tinha aquelas pedras nele, carbulos, jaspes, diamante, rubim, safira, todas essas pedras que representaram o nascimento desses 12 patriarcas, e estavam no peitoral de Arão. E quando um profeta profetizava, e aquela luz sagrada brilhava nisto, Deus estava dizendo, isto é a verdade. Então, por isso Arão carregava sobre o seu coração, o coração de Arão, aquelas pedras brilhavam, se aquela profecia era verdade ou não. Mas hoje, todo mundo profetiza, todo mundo está pregando o Evangelho, né? Nós estamos vendo aí que há tantas igrejas esparramadas pelo mundo afora, esse Brasilzão afora, e cada um tem uma maneira de interpretar a palavra de Deus, né? Dizer assim, não, eu creio assim e isso é assim. Mas vamos colocar isso, comparar isso com a palavra, se realmente é isso que está escrito, se é isso ou não. Porém, se o profeta falou que Atos 2, 38 é verdadeiro, São João 13, né? São João 13, se isso é verdade, então nós vamos comparar isso com as escrituras. Se o profeta disse que Jesus era o próprio Deus, nós vamos comparar isso com as escrituras. Aí nós vamos ver se Jesus era ou não o próprio Deus encarnado. A palavra prova isso. Mas há uma maneira de interpretar, porque eu posso facilmente interpretar a palavra. Eu posso dizer, isso é aquilo, eu acho que é assim, e continuar com isso. E vai ter alguém que vai crer em mim ainda.
Porém, irmãos, o profeta disse, ele não trazia as pessoas para crer nele. Ele disse, olhe para Cristo, olhe para Jesus Cristo. Não olhe para mim, mas olhe para Jesus Cristo. O profeta de Deus, o William Marion Branham, ele nunca tentou pregar o evangelho para trazer as pessoas após si. Adquirir aí uma grande igreja, vamos dizer, acumular milhões e milhões, de ser o homem mais rico do mundo, o pastor mais rico do mundo, de adquirir milhões e milhões. Muito pelo contrário, o profeta rejeitou, foi milhões de dólares, ele rejeitou. Nós somos conhecedores dessas coisas, que o profeta rejeitou, foi cheque de milhões e milhões de dólares, e ele rejeitou, ele não quis dinheiro, o profeta não quis dinheiro, muito embora ele tirava do seu bolso, e dava para as pessoas. O Mombrana queria ver era a palavra de Deus ser cumprida. Ele queria ver as pedras brilhar em favor do povo. Ele queria ver era o Urim Tumim brilhar em favor daquela mulher aleijada, daquele homem aleijado, daquela mulher cega, daquele homem cego. O Mombrana queria ver era a palavra de Deus brilhar em favor do povo. E não hoje, mas hoje é diferente. Os grandes pregadores intelectuais, eles querem ver que a palavra de Deus brilhe de outra maneira, trazendo um carro novo para ele no ano seguinte, levando a eles a possuir mais uma casa no ano seguinte, ter uma poupança gorda no ano seguinte, vende a sua casa e Deus vai te dar duas. Isso são os mercenários do século 21. Portanto, Deus quer que a palavra brilhe em favor do povo. Aleluia, até que chegue o arrebatamento. E a palavra de Deus cura a sua alma, cura o seu corpo físico. Porque ela não promove apenas essas coisas, muito embora você tem qualidade disso. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida na vida sem perder a identidade de um cristão, de uma pessoa separada do mundo. Não. Aleluia, o profeta queria era isso, ele desejava isso. Foi o que nós lemos aqui no começo, e a sua oração foi essa. Senhor, que essa palavra possa brilhar aos corações das pessoas, que elas possam entender o real significado da sua palavra, e assim eles viverem uma vida para com Deus e assim por diante. Sim, mas isso não importa quão real isso pareça. Se não brilhasse ali, isso não era verdade. E então aquele Urim Tumim estava naquele sacerdócio, mas essa Bíblia é o Urim Tumim de Deus hoje. E quando um profeta profetiza, isso deve absolutamente brilhar com aquela Bíblia. E então Deus disse, e então ele disse, e prova aquilo. Então Deus disse e prova aquilo. Muito embora nós queremos que Deus prove rapidamente o que nós estamos vendo na Bíblia, mas tem o tempo certo para isso. Nós devemos esperar o momento de Deus. Deus tem seus momentos. Deus tem a hora exata de provar a sua palavra. Ele não vai provar a sua palavra porque eu estou querendo agora. Não. Ele prova a sua palavra porque Ele determinou isso e vai provar. Aleluias. E não importa, nós continuaremos crendo nesse Evangelho, ainda que ele possa tardar ainda alguns anos, ainda que eu não viva muito tempo ainda, mas eu quero
ir até o final, pregando esse evangelho da maneira que ele é. Se Deus me levar, descer à sepultura, mas eu creio, irmãos, aleluias, que na geração futura, Deus terá homens corajosos para ficar ao lado desse evangelho, pregar esse evangelho, e se Deus ainda der ainda mais 100 anos aqui nessa terra, nós encontraremos homens naquela manhã da ressurreição, que pregarão esse evangelho da mesma maneira que pregamos, da mesma maneira que Elias pregou, da mesma maneira que João pregou, que Paulo pregou. Eles ressuscitarão e nós encontraremos e apertaremos as mãos do outro e diremos: como que você chegou aqui, meu irmão? Como que você chegou aqui? Foi pela graça. Foi a graça de Deus que me trouxe até aqui. O que fez você parar por esse evangelho na terra, meu irmão, foi a graça, foi a misericórdia que falou por mim. Mas como que você suportou a pressão do mundo? Como que você venceu a era da internet, a era do Facebook? Como que você venceu a era do Zap? Como que fala isso, meu Paulo? É WhatsApp, né? Como que você venceu a era do WhatsApp, meu irmão? Oh, foi a graça que me fez vencer a era do WhatsApp. Oh, sim, e a palavra de Deus brilhava a meu favor todo o tempo. Quando o WhatsApp brilhava de um lado, a Bíblia brilhava do outro lado para mim. Aleluias. E eu venci essa era da tecnologia. Eu venci essa era moderna. Eu venci. E você será um vencedor por Cristo. Aleluias. Como que você venceu isso? Como que você venceu essas horas aí, dia do computador, todo dia, 2, 3 horas na frente do computador? Oh, foi a graça de Deus. A internet não me prendeu a isto. Muito embora é uma ferramenta de trabalho hoje, mas ela não me prendeu para outras coisas. Aleluia. Faço meu trabalho todo dia, e daí quando eu terminei, fechei ali, pronto, guardei e vou descansar, vou ter meu lazer com a minha família, vou ter meu lazer com a família, vou passear, eu vou fazer isso. É melhor do que estar na frente do computador o dia inteiro, perdendo meu tempo com isso. Meu tempo é muito precioso. A minha visão tem valor. Eu vou ficar cego olhando para esse trem aí, ó. Essa tela aí, eu vou ficar cego olhando para ela. Daqui a pouco está usando óculos. Daqui a um pouco está surdo com aquele negócio no ouvido, pendurado, aquele cordão, pendurado no ouvido ali todo dia, o dia inteiro, gente. Daqui a pouco eu vou estar surdo. Meu tempo é precioso demais para isso. É muito precioso. Então eu vou ter tempo. Eu vou ganhar meu tempo. E eu vou ter mais saúde. Aleluias. Porque o diálogo acabou. O diálogo hoje não tem mais entre famílias. Acabou o diálogo. Hoje é uma correria tremenda. É o tempo para o pastor João Mendes estar pregando no rádio essa série aí, ó, deixando escapar a pressão. É uma pressão terrível. As famílias não têm mais tempo para estar com os filhos, com os pais. Acabou aquele tempo. É a era da tecnologia. É a era de que o carro-chefe é a tecnologia hoje das famílias. Mas nós devemos ter essas coisas sem perder a identidade de um cristão. Você pode possuir essas coisas, mas sem perder essa identidade de ser um cristão, de saber então separar as coisas e dividir as coisas. Ele brilha, o Urim Tumim está brilhando. A palavra de Deus brilha mais forte. Aleluias. A voz do profeta fala mais forte. Oh, por isso João Batista gritava: raça de víbora. A voz do mensageiro fala mais alto. Ela desperta o povo. E a voz desse mensageiro tem despertado a todos nós. Ela tem despertado a todos nós. E eu quero ficar com o Urim Tumim, que é a palavra de Deus. Aleluias. E isso é a verdade. É a pura verdade.
Ó Senhor, como posso glorificar a Deus hoje? Eu me recordo de outro domingo de manhã como esse, quando eu estava saindo no tabernáculo e vocês estavam chorando, me pedindo para não ir, mas quando eu preguei sobre Davi e Golias, e como vocês irão enfrentar aquele frio, indiferente do mundo, que diz, os dias de milagre já passaram. Esse frio que o Mombana estava falando, era que ia existir outras vozes, diziam, os milagres não existem mais, já passaram. Era essa tempestade de neve que ia vir sobre o povo, e eles não iam crer na cura divina, nos milagres de Deus. E a igreja chorava quando o Mombran se despedia do tabernáculo. De enfrentar aquele frio, indiferente do mundo, que diz isso, os milagres já passaram. E eu disse, há um grande gigante, e logo que pudermos matá-lo, o resto deles tomará coragem. E o Senhor concedeu aquilo, e então ali estava o Oral Roberts, e outros puxaram a espada, tiramos os inimigos da terra, lutando, trancou a boca deles, e eles não podem dizer que milagres não acontecem, porque aqui estão eles, certamente. A palavra de Deus é eterna. Isso brilhou no Urim Tumim, brilhou na palavra, aquilo é Urim Tumim. E quando isso brilhou isso era positivo. E é para qualquer um que está necessitado. Se você é um pecador, você deseja saber como se salvar, creia no Senhor Jesus Cristo. Hoje temos tantas coisas que você tem que fazer, tem que passar páginas novas, você tem que fazer isto e aquilo para que você possa ser salvo. Eu me lembro do carcereiro de Filipe, quando esse carcereiro perguntou a Paulo o que devo fazer para que ser salvo. E isso fosse perguntado a você ou a mim, nós teríamos citado as coisas que ele não deveria fazer. Você deve parar de beber, você deve parar de jogar seu jogo, você deve parar com isso, você deve parar com aquilo. Paulo não lhe disse isto, ele simplesmente lhe disse as coisas que ele deveria fazer. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e sua casa. Agora, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Este é o Urim Tumim brilhando. São João 5, versículo 24. Eu sou o Senhor que cura todas as enfermidades. Tiago 5, 14. Chame os anciões, unja com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. Urim brilhando, essa é a palavra eterna de Deus. Aleluia! Não me importa quantos ateus, descrentes, levante, Deus firmará em sua palavra. Ele prometeu que é isso e aquilo. Não importa quantos digam que isso é o contrário, e a palavra de Deus é isso, mas nós vamos dizer, ela é a verdade, é a pura palavra de Deus. Aleluia. Devemos apegar com mais firmeza, no 47, devemos apegar com mais firmeza as coisas que ouvimos, para que por dela não nos desviamos, pois as palavras faladas pelos anjos e os profetas se tornaram firmes, e eram elas. Poderíamos passar uma semana nisto. Estava nisso firmado quando Moisés falou. Claro,
que estava Elias assentado em cima do monte, e o Senhor lhe disse: suba até ali, Elias, e eu ficarei ali contigo. Quero companheirismo. Deus gosta de ter companheirismo com o seu povo, mas não ficarmos suficiente quieto para que Ele tenha companheirismo conosco. Estamos tão ocupados, pulando de lugar em lugar, e tanto, fique quieto. Elias, ele queria ter 3 anos e 6 meses de companheirismo. Nós não podemos te dar 3 minutos, dificilmente 3 anos e 6 meses, constante companheirismo. Oh, eu gosto disto. Disse: não te preocupes com comida, nós teremos tudo preparado. Os corvos vão te alimentar, e tudo dará certo. Eu simplesmente quero um pouco de companheirismo. Este velho profeta Elias, assentado, você tem que estar em cima do monte. Aleluias. Então Deus queria companheirismo com Elias. 3 anos e 6 meses? 3 meses? 3 ou 6? É 3 anos e 6 meses ou 3 anos e 3 meses? 3 meses, né? 6 meses, é isso. Então Deus ficou com Elias ali, no companheirismo, com Elias, alimentando pão, carne e água fresca para o profeta. Porque todas as vezes que Elias falava, o Urim e Tumim brilhava. Todas as vezes que Elias falava a sua palavra, brilhava em seu favor. E foi por causa desse brilho constante que ele estava lá em cima do monte. Fugiu de Jezabel, fugindo dela, mas Deus queria ter companheirismo com ele nessa crise, o profeta disse. Nessa hora de crise, que o profeta diz, ali é onde Deus tem companheirismo com o seu povo. Aleluia. Nessa hora de angústia, de perseguição. E é por causa desse evangelho, irmãos, que o profeta diz que talvez nós vamos passar um apertozinho na terra ainda antes do arrebatamento. O profeta diz, talvez nós vamos passar um apertozinho. Porque você crê, porque o Concílio Mundial estão se armando para então perseguir a igreja. Porque o Concílio Mundial é a seguinte, é para que todos tenham uma só voz, falarem a mesma coisa. E quando você diz, eu creio na mensagem do William Branham, então você é falso. Você crê no batismo em nome de Jesus Cristo? Você crê nisso? Creio. Então você é renegado. Mas o Urim e Tumim brilhou para Elias, porque ele falou contra Acabe. A sua mensagem era de afrontar Acabe. A sua mensagem era de afrontar Jezabel com as suas pinturas, com as suas luxúrias. Elias pregava contra as luxúrias de Jezabel, do seu batom, do seu esmalte, das suas pinturas. Elias pregava contra essas coisas. E cada vez que ele pregava contra o esmalte, não sabemos se tinha naquele dia, e o Urim brilhava em favor de Elias. Quando ele pregava contra a idolatria de Jezabel, o Urim e Tumim brilhava em favor de Elias. Aleluia. Quando ele foi lá e derrubou a estátua de Baal, o Urim e Tumim brilhou. Aleluia. Quando ele pregava contra essas coisas, o Urim e Tumim brilha. E quando o verdadeiro profeta de Deus prega contra essas coisas, corte de cabelo, batom, esmalte, calça comprida, então a Bíblia brilha em favor dela, porque a Bíblia diz que a mulher deve ataviar de traje honesto. E então a Bíblia brilha em favor desse pregador. Aleluia, ele vai aprovar esse pregador. A Bíblia aprovará esse pregador.
a Bíblia então falará nos últimos dias em seu favor, porque não é um homem graduado que vai te ressuscitar nos últimos dias, não. Não é um homem graduado intelectual que dará a palavra da ressurreição, mas é a palavra que está em você, que vai ressuscitar nos últimos dias. Aleluia! Por isso nós não tememos homem algum, nós não tememos nada, porque a Bíblia fala por nós. Não adiantou a morte matar Lázaro, não adiantou aquela lepra colocar Lázaro no túmulo, mas Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que depois eles tentaram matar Lázaro novamente, mas depois ele morreu. Mas não terá sepultura que vai impedir Lázaro de ressuscitar. Não terá sepultura nenhuma. E para que temer a morte? Para que temer a fogueira, a espada? Se Urim e Tumim fala ao nosso favor? Não. É maior a fome do que o alimento? Eu creio que foi Salomão que disse: é maior a fome do que o alimento? Passa fome por causa do Evangelho? Passa sede por causa do Evangelho? Muitos passaram sede e fome por causa do Evangelho. E Davi teve vontade de tomar um gole de água, e ele tomou porque tinha 3 gigantes valentes em seu favor. Aleluia! Nós sabemos que nos últimos dias nós teremos anjo a nosso favor, que lutará a seu favor, e você vai falar a palavra falada, porque a palavra falada está em você. E você dirá: chuva alimento na minha mesa, e o alimento vai surgir, porque você tem a palavra falada. Aleluias! E se ela ficou firme, ela vai ficar firme até os últimos dias, naquela hora de angústia. Aleluias! Por isso nós não tememos, porque, como eu disse, não é um graduado intelectual, dono de grandes de fortuna de milhões, que vai ressuscitar a igreja nos últimos dias. Muito embora o que vai ressuscitar é a palavra que está em você. Se você morrer por causa do Evangelho, o próprio Evangelho te ressuscitará. Não, ele mostrará que você é um filho de Deus. Você vai ressuscitar nos últimos dias, porque o Evangelho vai te dar força. Por isso Davi disse: o Senhor é a força da minha vida. O Evangelho é a nossa força. E você terá o Urim e Tumim em seu favor. Aleluias. Você terá o Urim e Tumim em seu favor. Eu criei assim, morri crendo assim, e Ele vai me ressuscitar, porque eu criei nesse Evangelho. Aleluias. Irmãos, isso é maravilhoso. É ficar com Deus em companheirismo. Nós sabemos que há muitos momentos difíceis, porque tem pessoas que passam por grandes problemas que eu não passo. Eu sempre digo isso e repito, porque o que eu passo você não passa, mas o que você está determinado a passar, cruzar, eu também não consigo cruzar. Mas Deus te dá força para você cruzar a ponte. Aleluias. Deus sabe a sua estrutura, irmão. Ele conhece a estrutura de cada um aqui dentro. Ele sabe se você não aguentar um apertozinho, né? Pedro, antes do dia de Pentecostes, ele não aguentou muita coisa. Ele negou Jesus, porque ele não tinha ido para o Pentecoste. Ele apenas tinha a palavra, né, no seu intelecto, na sua mente. Mas quando ele foi para o Pentecoste, aí a palavra desceu ao coração dele. O próprio Jesus que falara em carne, aquele Espírito que falava na boca de Jesus, eu e o Pai somos um, aquele mesmo Espírito que falou: Lázaro, sai da sepultura, aquele mesmo Espírito que falou aquela palavra, quando ele falou àquela mulher: você está curada, quando ele falou aquele homem mão, aquele homem que não tinha mão, aquela mesma voz que falou para Pedro nos seus ouvidos, agora ela estava no coração de Pedro. E lá em Atos,
eu não creio que é capítulo 5, nós vamos ver que ele vai dizer: importa mais obedecer a Deus do que os homens. Naquela hora ele estava seguro. Morreu pela palavra. Ele sabe que muitas vezes nós não vamos ter aquela condição, daquela pressão, né? Vamos negar Jesus facilmente. Aí o profeta pregou a mensagem: para que foi dado o Espírito Santo? É para isso, para você ter força naquela hora. Aleluias. E vencer a morte. Como aquele irmão estava partindo, e os irmãos estavam cantando aqui, vindo triste, né? Aí ele se levantou e disse: quem está morrendo aqui? Eu vocês. Canta hinos alegre. Eu já estou cruzando para o outro lado. Canta hinos alegre. Canta hinos alegre. Aleluias. Ele sabia que ele estava indo se encontrar com o seu Senhor. Aleluias. E isso não nos traz temor, mas coragem. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Tinha mais alguma coisa que o profeta ia falar a respeito de Elias, mas não dá tempo. E quando Elias falou, o profeta disse: então o Urim brilhou, Tumim brilhou em favor de Elias. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, que você possa ter essa força divina em seu coração, para você vencer o mal. Aleluias. Vamos orar. Senhor Jesus, nesta hora, Pai, que vivemos, Senhor, há um momento de grande angústia no mundo, Senhor. O mundo inteiro geme, Pai. As nações gemem, Senhor. Enfermidade assolando as nações, peste, Senhor, como nós estamos há pouco vendo, Senhor, na África, Senhor, aquela peste atingindo as pessoas, Senhor. Ó Deus amado, porque isso acontece é por causa da desobediência do homem, Senhor. Mas nós cremos que um dia esse cativeiro acabará, Senhor. Um dia isso vai terminar, Senhor. Um dia a sua palavra porá fim, todo germe, toda bactéria, todo mal que assola a humanidade, a qual estamos vendo que no 4 cantos do mundo, Senhor, a peste, a fome está atacando as pessoas. Ó Deus, mas agora, Senhor, nós estamos crendo em uma única saída, Pai. E essa pressão está vindo sobre nós. Mas nós, como nós ouvimos pela manhã domingo, Pai, o Senhor nos dá esse dispositivo, que é a fé, para deixar escapar essa pressão, Pai. E nós estamos, Senhor, seguindo a rumo à eternidade e crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Pai bendito, sustenta essa igreja, Pai. Sustenta a todos nós, Senhor. Cremos que o Senhor está aqui conosco, no nome de Jesus Cristo. Que a mão de poder do Senhor Jesus possa ser com cada um, Pai, no nome de Jesus Cristo. Aleluias. Graças a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluias. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Obrigado, Jesus. Que a mão do Senhor, o poder vivificador, Pai, seja com cada irmão, Senhor, até aquele dia final, em nome de Jesus Cristo. E possamos retornar aqui mais à tarde, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra de poder. Ó Senhor amado, assim, nos despedimos agora, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso bom Deus reine em seu coração e até aquele dia final. Que Jesus te abençoe. Cumprimente o seu irmão, Deus abençoe, e que volte sempre, né? Quarta-feira, logo mais à tarde, se Deus nos permitindo, venha para ouvir a palavra de Deus. Deus nos abençoe.